Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo semanal sobre alisamentos. Se você que está aí nos assistindo é cabeleireira, trabalha sozinha, ou mesmo tem colaboradores, ou ainda trabalha como comissionada em algum outro salão, esse podcast é para você. Hoje nós vamos falar da diferença entre um salão ou um serviço que é dedicado somente a alisamento e um salão comum que entrega vários tipos de serviços. E nós vamos falar especificamente em relação aos valores cobrados nos serviços. E para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou Cristiane De Lázari. E eu, Renildo Ferreira, o mais conhecido como mestre dos alisamentos. E você está assistindo ao nosso Podmestre de número 9, onde ajudamos o cabeleireiro a avançar seus conhecimentos e se tornar um especialista em alisamentos, entregando experiência de cabelo liso todo santo dia. Então vamos dar início ao nosso bate-papo. Renildo, quando você iniciou sua carreira de cabeleireiro, você oferecia quais tipos de serviços? Olha, vamos falar de bem longe, né? Bem uns 30 anos atrás. Quando eu comecei aos 18 anos, aliás, eu fiz o curso na época só para cortar cabelo masculino. Então eu oferecia num pequeno espaço apenas corte masculino. Depois de muitos anos, depois de uns 10 anos, é que eu comecei a trabalhar com as químicas, né, como tintura, descolorações, hidratações. Mas antes, lá no início da carreira, eu só oferecia o corte masculino. Depois de 3, 4 anos, aí eu passei a cortar cabelo feminino. Fiz um curso para entender melhor, né, as tendências de corte na época e comecei a oferecer os cortes femininos. E foi daí que eu tive a iniciativa de investir no nicho para o público feminino. Entendi. E por que você decidiu ir para o público feminino? Olha, depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que trabalhar com o masculino, a gente, não vou dizer que ganha dinheiro, mas faz um salário, né? Dá para fazer salário fazendo corte masculino, porque você é limitado o atendimento entre 10 a 15 clientes por mês. Se você tiver uma carteira de cliente aí de 300 clientes, você já dá para atender a média de 10 clientes por dia. Mas, como eu te falo, isso é limitado, você não consegue atender mais do que isso. Isso quer dizer que você tem um salário ali limitado. Ou você aumenta o número de pessoas cortando mais cabelo, trabalhando mais, ou você aumenta o preço. Mas muitas vezes, se você está posicionado aí dentro de uma região, dificilmente você vai aumentar o preço assim 2 vezes mais, né? Sim. Então, eu acho que tem muitos profissionais que, por estar numa região, e a concorrência acaba não deixando ele se posicionar num preço maior. Ou ele muda de regiões, ou ele muda de salão, né? Sim, entendi. Então foi por conta, você viu no nicho feminino, na área de beleza feminina, uma oportunidade maior de ganhar dinheiro do que na área masculina. Sim, porque no masculino você fica com cabelo e barba. No feminino você tem, além do corte, você tem a escova, você tem as hidratações, você tem as colorações, você tem as mechas, né, luzes, e você tem os chamado alisamento, né? Antigamente, na época que eu iniciei, só era possível fazer relaxamento, não tinha alisamento que tem hoje. Então, dentro do nicho feminino, eu achei que teria mais oportunidade, e dentro dessa oportunidade surgiu o alisamento que eu trabalho hoje. E por que hoje você oferece somente um tipo de serviço no seu salão, que no caso é o alisamento compactado? Lembre que quando eu comecei, eu oferecia apenas o corte masculino.
E aí, trabalhando, eu vi que eu ia ser limitado. Depois eu achei que dentro do nicho feminino, as limitações eram bem menos, né? Poderia fazer mais serviço. E quando eu comecei a trabalhar e olhar para o público feminino, eu vi que o público do alisamento era o que pagava mais, né? A nossa hora dentro desse atendimento de alisamento, ele é o serviço que paga mais em hora. Então eu olhando assim para o meu nicho, aí eu falei assim, vale mais a pena parar tudo dentro do salão, como cortar, fazer tintura, descolorações, hidratações, e olhar apenas para este cliente que a hora vale mais. Aí eu decidi que o meu salão, a partir daí, ia se dedicar ao cliente que paga mais pela hora. Interessante. E eu posso dizer, então, que como você já passou pelas duas experiências, tanto de oferecer vários tipos de serviço dentro do seu salão, ou somente um serviço, ser dedicado a apenas um serviço, eu posso concluir, então, que você tem experiência suficiente para contar para a gente qual é a diferença entre um salão dedicado e um salão comum em relação aos custos. Olha, se a gente fosse avaliar os dois públicos ou os dois serviços, né? O salão dedicado apenas para trabalhar com alisamento e o salão dedicado a fazer tudo. Isso quer dizer, eu tenho um salão que faz corte, faz escova progressiva, faz alisamento definitivo, faz mechas, faz hidratações. Quer dizer, aquele salão que muitos profissionais falam assim, o meu salão faz química em geral, né? Isso quer dizer, faz tudo. O meu salão faz só alisamento. Olhando para esses dois modelos de negócios, isso quer dizer que o negócio do salão faz tudo, isso não seja válido, tá? É tão válido igual o salão que faz só alisamento. Os custos, para mim, é 70% a mais. Isso quer dizer, quando o salão que trabalha com esse mercado todo, né, que atende todo o público, ele vai te gerar aí 70% de gasto a mais do que no meu. Isso só vou citar um exemplo aqui. Um profissional que faz alisamento no meu salão, ele leva 10% do faturamento do serviço. Se fosse cortar cabelo, esse profissional levaria entre 30% a 50% do serviço. Então aí você já tem uma diferença muito grande. O profissional que trabalha comigo no meu salão, vendendo ou fazendo alisamento, o custo para mim é de 10% na mão de obra. Uhum. Interessante, interessante. E em relação aos ganhos, qual que é a diferença? Qual a diferença entre o salão dedicado e o salão comum? Quando chega lá no final do mês, você vai fechar o caixa, não no final do mês, vamos simplificar no final do dia. Quando você vai fechar o caixa no final do dia, como que era lá antigamente quando você oferecia tudo e como que é agora que você oferece só um serviço dedicado ao alisamento? Eu não gosto de falar quanto eu ganho, quanto que sobra, né? Mas eu vou fazer só uma matemática simples. Sim. O cliente de alisamento equivale a 10 de corte de cabelo. Essa é uma regra. O cliente de alisamento equivale a 10 cortes de cabelo. Ou eu tiro um dia para minha cadeira fazer 10 cortes de cabelo, ou eu tiro um cliente para suprir esses 10 cortes. Então, o meu salão hoje, o faturamento do meu salão hoje, atendendo 100 clientes, se eu não tivesse esses 100 clientes de alisamento, eu precisaria de 1000 clientes de corte de cabelo para fazer o mesmo faturamento. Só que aí olha bem para os dois negócios. É 100 contra 1000. Você acha que atender 1000 clientes para te dar o mesmo lucro de 50, não, de 100, você precisa de 100 clientes para dar o mesmo lucro de um atendimento de 1000. Comparando aí, qual é o salão que dá menos dor de cabeça? O que atende 100 ou o que atende 1000? O que atende 100, com certeza.
E dentro desses custos, olha bem, quando eu tenho 100 clientes no meu salão oferecendo um café, ou uma visita dentro do meu, ou uma visita indo no banheiro, você vai ter aquele custo do café, do papel higiênico e da descarga. E você imagina se você troca isso por 1.000 clientes. Os seus custos praticamente vai dobrar, ou vai triplicar, ou vai ser 10 vezes mais. Então o que a gente tem que olhar é esse cliente que te paga bem e te dá menos custo na hora de avaliar no final do mês quem te rendeu mais. Isso aí. Não, muito interessante. Excelente ponto de vista. E qual foi o maior benefício de ter um salão dedicado a alisamentos, dedicado exclusivamente a entregar um serviço de excelência? Qual foi o maior benefício que ter isso trouxe em sua vida? O benefício dentro do meu serviço foi muitos, porque gerenciar menos profissionais possível e atender menos pessoas, aumentando a renda, isso é um benefício dentro do salão. E os benefícios para a minha vida, como mais qualidade de vida, poder sair mais cedo, viajar, isso não tem preço. Então tem 2 benefícios aqui dentro: menos dor de cabeça e mais qualidade fora do salão. Excelente. E em algum momento, Renildo, nessa sua trajetória, entre deixar de oferecer todos os tipos de serviço e começar a oferecer só um serviço dedicado, só um serviço específico, em algum momento você teve medo de não dar certo e acabar perdendo os clientes que você já tinha? Olha, na verdade eu nunca tive medo, até porque sempre, quando eu iniciei com o salão para trabalhar com alisamento, eu tinha outro salão normal, tá? Eu tinha um salão normal e não era pequeno, era 200 metros quadrados, e eu peguei desse salão um pedaço que coubesse aí 3 cadeiras e separei só para fazer o alisamento, né? Então, o salão funcionando normal, com os outros cabeleireiros, que eram 3, e eu peguei uma sala e coloquei 3 cadeiras e fui me dedicar só ao alisamento. Quando a minha sala de 3 cadeiras estava rendendo mais do que os outros 3 cabeleireiros, aí eu peguei, vendi o salão para os que estavam trabalhando normal e fui para outra região com um salão só para fazer alisamento. Então, primeiro eu experimentei essa ideia de trabalhar só com alisamento dentro do espaço, depois levei todos os clientes e coloquei um espaço de 40 metros quadrados, que é o espaço que nós trabalhamos hoje. Interessante, que legal. E quanto tempo demorou para você perceber que era muito mais vantajoso trabalhar oferecendo um único serviço de forma totalmente diferenciada, inovadora e gerando resultado para as clientes do que oferecer mais do mesmo? Na verdade, como era um negócio novo e ninguém fazia isso no Brasil, só eu tinha aquele medo de depois o alisamento não ser tão procurado ou saísse de moda, né? E aí eu levei para acreditar nesse modelo de negócio 7 anos. Né? Eu ainda trabalhei dentro do meu espaço com outros cabeleireiros, mais ou menos uns 6 a 7 anos, para decidir que eu ia só trabalhar com um salão específico só para alisar cabelo. Porque eu tinha aquela... Será que isso é momento? Será que esse povo todo querendo fazer alisamento agora, será que daqui 1 ano ou 2 esse cliente não quer deixar o cabelo cachear? Porque eu não entendia, né, de tudo isso, porque era um negócio novo para mim, não tinha outro que eu pudesse me espelhar. Mas ficou, 1º ano, 2º, e aí quando eu cheguei mais ou menos nos 7 anos, eu vi que aquilo não ia se acabar, a tendência era aumentar, como mostra hoje, né? Sim. Hoje já nós estamos, o Salão Cabelo Liso, que é o meu salão hoje, que leva esse posicionamento como cabelo liso na internet, foi em 2009 que eu abri a primeira ideia, né? 2009, 2019, 10 anos, 2021, 13 anos, correto? Exatamente, nós vamos para 13 anos agora e isso não diminuiu nada. A tendência é que as pessoas
comece a procurar mais, com mais exigência do que de 10 anos atrás. O cliente de hoje, ele é mais, ele quer mais do que o cliente de 10 anos atrás. Isso quer dizer que não decaiu. O cliente ficou mais exigente e com essa exigência a gente vai melhorando. Sim, até porque há 10 anos atrás o que surgiu lá era novidade, né? E hoje não é mais novidade. Se você oferece um serviço de 10 anos atrás, não é mais novidade. Aquela cliente não vai te buscar mesmo. E existem alguns serviços hoje em dia que a cliente faz em casa sozinha. Na realidade, a cliente hoje, esse é meu ponto de vista como cliente final, tá? Eu, como cliente final, eu busco resultado naquilo, resultado e praticidade naquilo que eu estou procurando, seja em relação à beleza, seja em relação à saúde, seja em relação ao próprio empreendimento, negócio, enfim. Eu sempre estou buscando resultado e praticidade. E então quem se adequou ao mercado, e eu acredito assim, que a sua técnica é uma técnica que promove isso aos clientes finais. Deixa eu falar para tu. Essa questão, por exemplo, o alisamento de 10 anos atrás, muita gente fazia, mas eram poucas que faziam comparações. Hoje, como todo mundo faz, existem as comparações. A cliente que faz alisamento em outro salão, que conversa com a minha cliente que faz no meu, aí ela consegue ver que o meu está melhor, né? O meu está mais avançado. Aí ela acaba procurando o Renildo, porque o dela, ela já está achando que não está bom, porque ela está vendo o da amiga que está melhor. Então, quando você lança uma coisa, para aquilo, mesmo que seja um meia boca, ele é bom para todo mundo, porque não existe ainda as comparações. Mas quando a gente começa a comparar que o do vizinho é melhor, a gente acaba achando o pior no da gente. Sim. Então, esse mundo dos alisamentos, aquele profissional que está fazendo bom hoje, amanhã ele tem que ser melhor, porque o bom de hoje pode não servir para amanhã. É isso aí. E enquanto salão comum, Renildo, quando você oferecia os vários tipos de serviço, como que era feito o cálculo dos valores dos serviços? Como que você calculava eles, principalmente dos alisamentos? Você baseava seu preço no valor do produto que você aplicava na cliente? Você baseava o seu preço no tamanho do cabelo dela ou no tempo de execução do serviço? Eu nunca gostei de avaliar um cabelo pelo tamanho e nem pelo produto que eu estou usando, né? Uhum. Eu sempre avaliei o meu trabalho, o meu serviço, pelo meu esforço. Isso quer dizer, se eu fizesse um esforço para cortar 10 cortes de cabelo, só um exemplo para vocês seguirem aí. Se eu fizesse um esforço aí de 8 horas para fazer 10 cortes de cabelo, isso quer dizer, eu vou tirar um dia de 8 horas, vou fazer 10 cortes de cabelo a R$50, que é os valores que rodeiam o meu salão hoje, né? Uhum. Por exemplo, o salão que não faz alisamento, que está em volta do meu, e está dentro do nicho da beleza, e está cortando o cabelo, ele está cobrando R$50. Entendi. Certo? Isso quer dizer que o cabeleireiro bom, que faz 10 cortes de cabelo, ele fatura R$500 com esse esforço de 10 cortes de cabelo e R$500. Eu vou pegar esses 10 clientes de corte de cabelo e vou colocar meu esforço em um alisamento. Então, o que é que você vai ter? Você vai ter um cliente te pagando por hora. Porque você não ganha cortando um cabelo, você ganha cortando 10. Isso quer dizer que se você trabalhou 8 horas e fez R$500, você pega esses R$500 e divide por 8, você sabe quanto vale a sua hora. Quando o cliente chega no meu salão, eu preciso avaliar que aquele cabelo que chegou para mim, no momento, ele vai levar 3 horas. Tá? Ele vai levar 3 horas. E se passar de 4 horas, o preço pode subir ou descer. Isso quer dizer, eu tenho um mínimo de 4 horas. E cada hora, para mim, a primeira é 100, a segunda é 100, a terceira é 100 e a quarta é 100. Se a cliente ficar 5 horas, aí a gente pode, a hora adicional custar R$50. Entendi. Então dá para fazer um equilíbrio entre o mínimo
e o máximo. Isso quer dizer que quando você entra num alisamento acima de 4 horas, você não precisa colocar R$ 100 a hora. Mas não tem como você trabalhar uma hora por R$ 50 em um alisamento de uma hora. Mas tem como você cobrar R$ 100 a hora a partir da primeira hora. E no meu salão, todo o cabelo que eu vou avaliar, eu só vendo a partir de 3 horas. Isso quer dizer, 3 horas eu rodeando a cadeira, 3 horas lavando o cabelo, chapando, é 3 horas. São 3 horas, são R$ 300. O custo vem depois do produto. Vamos dizer, eu levei 3 horas, R$ 300, e mais o custo do produto, R$ 90. Então o cliente tem que pagar 390. 300 para o profissional que executou o serviço e 90 do custo do produto para a empresa que colocou esse produto lá. Interessante. Que legal. E por que bem... Na realidade, você acaba não se posicionando em cima do produto, né? Porque aí você se posicionar em cima do produto, você vai acabar cobrando nada do seu serviço. Você não está valorizando de forma alguma a sua mão de obra. Existe um valor que a gente faz sempre na hora do profissional. Quando eu vou contratar o profissional para trabalhar com alisamento, eu quero saber quanto ele ganha em corte de cabelo. Porque aí já tem uma base de que ele não pode ganhar menos do que ele ganhava cortando. Ele tem que ganhar mais agora porque é fazendo alisamento. Né? Entendi. Interessante, muito interessante. Eu vou te falar mais uma, porque muita gente que faz o curso comigo pergunta: Renildo, como é que eu vou colocar preço? Olha, o preço do produto você já tem na mão. Agora eu preciso saber quanto que vale a sua hora trabalhada. Porque se você ficar 3 horas alisando um cabelo, que o produto é separado antes, você sabe que a sua hora vai custar tanto. Só um exemplo. A pessoa chegou no meu salão, um profissional, e falou assim: eu cobro R$ 150 para fazer uma progressiva. Ótimo. Quantas horas você leva? Eu levo 5 horas. Você pega as 5 horas e divide por 150. Aí você não está colocando o produto que você gastou. Quanto que você gastou? Eu gasto mais ou menos R$ 35 na dose para fazer 150. Então você já não pode cobrar como 150 na hora do profissional. Vai ter que tirar os 35, vai ficar o quê? Né? 115. Você pega R$ 115 e divide por 5 horas. Quanto que está saindo a sua hora? É melhor você fechar o salão de alisamento e fazer corte de cabelo, que te dá menos dor de cabeça. E é verdade, nesse ponto é verdade. Porque é uma questão simples. Primeiro você tem que saber quanto que vale a sua hora. Porque o cliente, quando chega no meu salão e eu cobro R$ 495 para fazer um retoque de raiz, tudo bem, Renildo, mas vai gastar só um pouquinho de produto. E se não usasse produto nenhum e eu te entregasse o cabelo liso em 5 horas rodando na sua cadeira, você pagaria para quem? Essa é uma pergunta simples. Para quem você pagaria, já que eu não usei produto, mas te entreguei o cabelo liso nas 5 horas? Aliás, R$ 115 dividido por 5 horas de trabalho, R$ 23 a hora. Mas ele cobrava R$ 40 para cortar o corte de cabelo. Aí não compensa. Ele está tirando o tempo dele para ajudar uma pessoa que cortando cabelo ele ganharia mais sem custo de produtos. Ele está perdendo dinheiro na realidade. Por não saber trabalhar. Interessante. E por que você acha... Por que é importante o cabeleireiro saber precificar os serviços dele dessa forma? Uma delas, né, a gente já respondeu, mas vamos lá. Por que é importante ele saber precificar os serviços dessa forma? Cobrando pelas horas trabalhadas e não colocando o valor em cima do produto. Se ele não souber fazer isso, ele vai ter problema lá na frente. Só um exemplo, eu vou pegar uma cliente e vou fazer o cabelo dela, eu posso dar até de graça, né? Porque eu fazendo, eu poderia agradar dando o produto também, não é? Então, se você chegasse no meu salão agora, eu falasse assim: Cris, você não vai pagar pela mão de obra, só pelo produto. Então, o produto é R$ 75 para fazer seu cabelo, certo? A mão de obra para o seu cabelo, 395. Então você coloca 395 da mão de obra
e mais o custo do produto. Aí você tem que somar os dois. Se eu não fosse te cobrar a mão de obra, eu cobraria só o produto, né? Não teria problema, porque eu estou dando a minha mão de obra grátis. Eu não consigo dar o produto, porque o produto é de uma empresa que colocou lá para você vender no serviço. Tem que dar o dinheiro para ela, né? Só que você fazer isso, cobrando mais barato no dia a dia, no dia que você vai aumentar esse número de clientes, que é no meu caso, eu fazia um de manhã, uma tarde, 2 cabelos por dia, é diferente de um salão que atende 5 ao mesmo tempo hoje, né? 2 cabelos por dia, um de manhã e uma tarde, trabalhando aí 12 horas para atender 2 clientes, né? Dentro do salão. Agora, na hora que eu for produzir, replicar isso, vai ser problema, porque eu preciso contratar pessoas e pagar para elas. Além de eu ter que pagar para ela, tem um produto. Eu já não vou conseguir dar a mão de obra, de graça mais. Né? Então, muitos profissionais ajudam dando desconto. Só que no dia que ele for ganhar dinheiro, ele tem problema com esse cliente, porque ele precisa trazer pessoas para multiplicar. Lá no meu salão, é eu e mais 3. Essas pessoas não concordam a dar o alisamento de graça, né? Porque elas estão ganhando para isso. Talvez o salão é meu, a mão de obra é minha, eu consigo dar pelo menos a mão de obra, mas o produto eu não consigo. Quando eu contrato a mão de obra qualificada, são 2 coisas que tem que ser cobrado. E tem que ser muito bem cobrado para as pessoas caprichar. Sim, sim. Aí você pergunta como que isso tem que ser feito. Você tem que saber quanto vale a hora do profissional que vai trabalhar para você oferecer justamente essa hora no seu salão. É só um exemplo. O rapaz que trabalhava comigo hoje alisando cabelo, se ele ganha 10% em cima de R$500 no alisamento, 10% parece pouco, mas em R$500 é R$50. Mas ele veio de um salão que cobrava 15%. Aonde ele quer trabalhar? 10% para o Renildo ou 50% no salão de 30%? 10% no do Renildo, com certeza. Exatamente. Existe uma lógica. Ah, mas você está trabalhando para o cara ganhando só 10%. Tá, 10% dele eu levando só as mãos, ele não precisa trazer nada. É melhor do que no salão de 30% ganhando 50%. Isso é uma regra, isso é a ciência de como cobrar é tão simples. E, Renildo, existe alguma situação em que ser um salão dedicado não seja vantajoso? Olha, não vejo nada que tire a vantagem de um salão dedicado apenas para fazer alisamento. Como eu te falei, as vantagens são muitas, porque o cliente desse nicho é mais caro do que todas, né? O custo para manter o salão só com alisamento é 70% mais baixo do que o salão normal. Os profissionais aceitam a ganhar uma porcentagem menos, mas no final acaba ganhando mais. Então tem várias situações aí que não deixa ele não ser vantajoso, né? Então eu acho que tem muita vantagem se o profissional que está dentro da área da beleza se dedicar ao alisamento. Eu acho que é o que vai te dar mais condições futuro, é o que vai te dar mais condições e menos estresse para trabalhar, né? Porque acontece, eu reduzi uma equipe de 23 profissionais para 3 para me render mais do que os 23. Então, onde é que está a vantagem aí? Esse gerenciamento de diminuir esse número de gente dentro do salão, né? Eu falei que quando você atende mais cliente, você precisa de mais gente. Com mais gente, o custo do salão acaba tendo mais gastos, né? Tudo é gasto. Então, quando você diminui esse número de gente circulando dentro do seu ambiente, os custos são bem menos, né? As suas cadeiras desgastam menos, o piso desgasta menos, o banheiro desgasta menos, tudo desgasta menos, mas o que entra é 70% a mais. Que da hora. E por onde que o cabeleireiro que hoje oferece todos os tipos de serviço dentro do salão dele, como que ele começa se ele quiser se dedicar somente a alisamentos? Ele tem que começar buscando
os nossos conhecimentos. Trabalhar com alisamento é mais fácil do que trabalhar com outros públicos dentro do seu salão. Isso, você não precisa de gerenciamento. Olha os benefícios, né? No meu salão não precisa de gerenciamento de comandas de 10 profissionais, um que faz depilação, outro que faz manicure, outro que corta, outro que faz escova, outro que faz só tintura, outro que só faz a sobrancelha. Olha o tanto de coisa que você precisa gerenciar. A maioria dos salões que vai trabalhar com 10 a mais profissionais precisa de uma equipe de atendimento maior, no mínimo de 2 a 3 recepcionistas, né? Precisa de um atendimento das pessoas que estão chegando. O meu salão, ele atende por dia de 5 a 6 clientes, não precisa de recepcionista. Quando o cliente chega, já vai sentar na cadeira direto. Eu não preciso de ninguém estar atendendo o telefone, porque a gente agenda tudo com 2, 3 meses de antecedência pelo WhatsApp. Então tem um monte de custo que foi tirado do sistema. Para mim, o profissional deve começar com conhecimento para alisar cabelo, porque o resto ficou muito fácil, né? Entendi. Então ele tem que aprender a fazer alisamento para entregar o que o cliente busca, resultado, e ele só é possível se o profissional tiver conhecimento. Então ele tem que começar pelos conhecimentos. Dá para ganhar dinheiro até na sala da sua casa, porque você não está vendendo sofá, você está vendendo o que o cliente mais busca, o resultado. Exatamente. Muito bom, muito interessante esse nosso bate-papo. Lembrando que nós vamos ter o nosso evento, não é mesmo, Renildo? Sim, nós vamos ter o primeiro evento, que vai ser ao vivo, onde eu vou mostrar o passo a passo de como fazer a compactação capilar. A gente vai escolher um cabelo dentro da nossa tabela de 32 variáveis e eu vou mostrar o passo a passo de como fazer a compactação turbinada para um liso 100%. E este evento vai acontecer dia 18/10, a partir das 10 horas da manhã. Então, se você é um profissional que interessa nesse modelo de negócio, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Lá eu vou ter mais tempo de explicar passo a passo, titim por titim, como você vai ganhar dinheiro fazendo o que eu faço. Trabalhando com alisamento, entregando liso todo santo dia para o seu cliente. É isso aí. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um Podmestre e o nosso bate-papo semanal sobre alisamentos. Muito obrigada, Renildo, por mais essa oportunidade de te ajudar a propagar essas informações que realmente ajudam a cabeleireiro que está nos assistindo a se diferenciar da concorrência de forma totalmente simplificada e gratuita. Acredito muito que o conhecimento é a única forma da pessoa avançar em sua carreira e em sua vida pessoal e realmente conquistar os seus sonhos, sejam eles quais forem. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Antes da minha finalização aqui, eu quero pedir aí o pessoal que chegou até aqui nesse vídeo, curtir a nossa página, se não é ainda um inscrito, se inscrever para receber mais conteúdo sobre o nosso modelo de negócio, tá ok? Muito obrigado e até o próximo podcast. Fui!